pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar este moranguinho de crochê em 3D com enchimento. Nós vamos precisar de linha vermelha, verde mesclado e também branco ou preto para estar fazendo esse acabamento. Aqui eu fiz com branco e vou fazer também com preto para a gente poder diferenciar e você poder escolher com qual vai trabalhar. Vamos usar a agulha de 2 milímetros e também fibra siliconada como enchimento para o morango, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então para o morango a gente vai usar aqui o vermelho, a gente vai fazer o círculo mágico deixando sempre um pedaço de sobra. Então a gente faz o círculo mágico aqui. E vamos passar aqui a agulha por dentro do círculo mágico, que aí no caso você pode ou dar essa volta, tá? Fazer o e dar essa volta, segurar aqui junto no final, ou você pode acompanhar durante o trabalho, você vai puxando essa linha acompanhando todo o trabalho. E aí a gente puxa aqui a linha por dentro do círculo mágico e vamos trabalhar 8 pontos baixos. Então, primeira correntinha, que vai servir como primeiro ponto baixo. E aí mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar o fio de sobra do círculo mágico para poder ajustar aqui o início. Vai ficar bem fechadinho e a gente vai prender aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente que a gente fez. Vamos subir uma corrente e vamos trabalhar aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e um ponto baixo novamente. Então a primeira corrente vai servir como primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, e no próximo ponto de base um ponto baixo, 2 pontos baixos, 2, e no próximo um ponto de base, um ponto baixo no ponto de base, no próximo 2, e no próximo no próximo 2, e prendo aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, que foi aquela correntinha que a gente fez. Agora nessa próxima carreira, nós vamos fazer somente um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Então eu inicio aqui com uma corrente e vou fazer em cada pontinho de base um ponto baixo. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Aqui eu vou puxar o fio mágico novamente, porque o círculo ainda não estava completamente fechado. E já vou aproveitar aqui para arrematar a linha, para o círculo não se desfazer, aquele círculo mágico do início não se desfazer.
Se você quiser, você já pode cortar o fio. E aí, continuando, a gente vai fazer na próxima carreira 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai subir uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai seguir até o final. Chegando aqui ao final, eu terminei com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Agora a gente vai fazer 2 carreiras sem aumento, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Começando com uma corrente, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto baixo em cada pontinho de base. Chegando aqui ao final, a gente vai prender com ponto baixíssimo e começar a próxima carreira. Uma corrente e um ponto baixo em cada ponto de base sem aumento, novamente. Chegando aqui ao final, prendemos novamente com um pontinho baixíssimo no último pontinho da carreira. Agora a gente vai fazer uma corrente e vamos fazer 2 pontos baixos e no próximo ponto de base 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então começamos com a primeira corrente, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto de base e no próximo ponto de base 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos
e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo no primeiro pontinho que a gente iniciou lá no início da carreira. Agora a gente vai fazer uma corrente e 2 pontos baixos, um em cada pontinho de base, e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 3 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 3 pontos baixos e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo e fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira. Agora a gente vai seguir aqui fazendo 5 carreiras sem aumento, com um ponto baixo em cada ponto de base. Começo com uma corrente e vou fazer a carreira toda com um ponto baixo em cada pontinho de base. Chegando ao final da carreira, a gente vai sempre prender um ponto baixíssimo e começar a próxima. Uma corrente e novamente um ponto baixo em cada ponto de base. Já estamos na segunda carreira, sem aumento. Fechamos um ponto baixíssimo e vamos subir a terceira carreira sem aumento. Chegamos ao fim da terceira carreira, vamos prender um ponto baixíssimo, começar a próxima carreira. Já estamos na quarta carreira sem aumento.
Fechamos com um ponto baixíssimo ao final da carreira. Vamos começar a quinta carreira sem aumento, a última carreira sem aumento. Fechamos a quinta carreira sem aumento e agora a gente vai começar as diminuições. Nós vamos fazer uma diminuição a cada 2 pontos baixos. Então a gente vai iniciar aqui com uma corrente, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, que vai ser 2 pontos baixos fechados juntos. Então eu começo aqui o primeiro ponto baixo e já puxo o próximo ponto baixo e fecho os dois juntos. 2 pontos baixos, um em cada pontinho de base e novamente uma diminuição. 2 pontos baixos fechados juntos. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. 2 pontos baixos e 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos e 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos e 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos e 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos e aqui você pode finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos notar que o morango já vai começar a ganhar a sua forma. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição da mesma maneira, uma corrente, um ponto baixo e uma diminuição, 2 pontos baixos fechados juntos, um ponto baixo e 2 pontos baixos fechados juntos, 2, fechei, 2 pontos baixos, 2 e 2 pontos baixos fechados juntos, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos fechados juntos, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos fechados juntos e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui a gente já vai colocar o enchimento. Você pode usar uma caneta ou o próprio dedo para estar fazendo esse enchimento. Vamos acomodando aqui a fibra siliconada dentro do morango. Vamos continuar aqui
se a gente for deixar o morango todo vermelhinho, sem o acabamento em branco ou em preto. Se a gente for fazer o acabamento com esses pontinhos, a gente vai esperar só mais um pouquinho para colocar esse enchimento, tá ok? E vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar um pedaço de fio, branco ou preto, que você for estar trabalhando. E vamos utilizar esse fio da seguinte maneira. Só cuidado aqui, faz uma laçadinha como eu fiz aqui, para não soltar, não desfazer o trabalho que a gente já fez, tá bom? E aí a gente vai trabalhar com esse fio da seguinte maneira. Vamos inserir a agulha aqui, bem no comecinho do morango, saindo aqui em cima, e puxar o fio preto lá para baixo. Vamos passar ele todo, deixando só um pedacinho lá em cima pra gente segurar e não soltar. E também para depois a gente poder fazer o acabamento. Trouxemos até aqui o fio, a gente vai entrar com ele aonde a gente quer que o fio saia novamente. Então, por exemplo, aqui eu quero que o fio preto saia para eu fazer um novo pontinho. Então, eu vou entrar com a agulha aqui e sair onde eu quero que o fio entre. Então, eu puxo o fio por aqui e vou sair com ele aqui. Fiz aqui o primeiro pontinho. Vou entrar com a linha aqui e quero que ela saia aqui. Então, eu entro por aqui e saio com ela aqui. Puxo o fio. E aí, você por dentro aqui do morango, você vai ter que ir acomodando a linha para ela não ficar muito esticada aqui dentro e acabar repuxando o morango, tá? Então, por exemplo, se ela ficar assim, né, muito repuxada, ela vai acabar deformando o morango. Então, você tem que ir dando uma folguinha na linha, sem folgar demais, tá? O suficiente para ela não enrugar o morango. Vou fazer mais um pontinho aqui em cima. Então, eu vou entrar com ela aqui e sair onde eu quero que esse pontinho preto se forme. Você pode reparar que eu não tô fazendo nenhum pontinho muito grande, para não ficar grosseiro o trabalho. Então, entendida a técnica que a gente vai utilizar, eu vou fazendo aqui os meus pontinhos, sempre dessa maneira, e você vai fazendo também os seus. Lembrando que você pode fazer tanto com a linha preta, que eu estou utilizando aqui agora, quanto com a linha branca, que eu utilizei no moranguinho do início da aula, tá? Eu tô usando agora a preta, que é para eu poder mostrar os dois e você comparar, poder escolher com qual linha você vai tá fazendo o seu. E aí, aqui eu já acabei de fazer os meus pontinhos. Eu vou arrematar o preto aqui dentro.
Então, eu vou pegar, cortar aqui o excesso da linha que ficou. E vou dar um nozinho bem fraquinho, tá? Pra não enrugar. E um por cima. Um pouquinho mais forte. Vou dar o terceiro e tá feito aqui o acabamento. Por dentro não tem problema ficar essas linhas que ficam aqui normal não, tá? Isso aqui já é normal. Não vai aparecer em nada fora do trabalho. Então, eu arrematei aqui a linha. Agora, eu vou fazer o enchimento. A quantidade, eu não tenho como falar com exatidão, tá? Até porque não tenho aqui como medir. Mas, você vai colocar até ficar aqui o topinho do morango recheado, tá? Até ele ficar completamente recheado com o enchimento. Aí se você achar que tá demais, você quer deixar um pouquinho mais, menos cheio, aí você tira o excesso, você vai colocando até você achar que tá suficiente. Então, a gente vai continuar aqui do ponto que a gente parou para fazer esse acabamento e colocar o enchimento. Vamos voltar aqui para aquela laçada. E agora a gente vai trabalhar novamente uma diminuição, que vai ser, aqui eu tinha feito uma laçadinha que é uma corrente, tá? Então, uma corrente, vou trabalhar um pontinho baixo e uma diminuição, que vai ser 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E uma diminuição, 2 pontos baixos fechados juntos. 2 pontos baixos. E uma diminuição. Até o fim da carreira, tá? Aqui ao final a gente vai acabar tendo que fazer 3 pontinhos baixos, não tem problema. A gente fecha aqui no início com um ponto baixíssimo, mas já deu para fechar bastante o nosso morango. E por último aqui a gente vai fazer uma corrente e uma diminuição. Sempre empurrando aqui o enchimento lá para dentro do morango, tá? A diminuição de 2 pontos baixos fechados juntos. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e mais um ponto baixo para finalizar a carreira aqui com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira. Ficou um espacinho aqui bem pequeno, então a gente vai finalizar aqui prendendo um ponto baixíssimo bem no meio desse espaço e já podemos arrematar a linha, tá ok? Agora a gente vai fazer as folhinhas
do morango. Vamos usar aqui a linha verde. O morango já tá pronto, tá? Aí, no caso, você vai poder comparar depois o com pintinhas brancas e com pintinhas pretas e vai escolher aí o que melhor te parecer, tá ok? Então, a gente vai fazer agora as folhinhas e o acabamento final pra gente encerrar a aula. Vamos começar aqui com a laçada inicial. Vamos fazer 5 correntinhas para servir aqui como a base. Uma correntinha e um pontinho baixo aqui na terceira correntinha a contar da agulha, ó. 1, 2, 3. Um pontinho baixo. Vou fazer na próxima correntinha um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima a gente vai fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha, tá? De base, então. 1, 2, 3. A gente veio aqui, ó, pro outro lado da folhinha, em espelho, tá? Então, a gente vai fazer em espelho aqui agora, ó, um ponto baixo e um ponto baixo. Vamos virar a folhinha, uma corrente, um ponto baixo, um ponto baixo e 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, viro a folhinha, uma corrente, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Corto o fio e arremato atrás da folhinha. Aí você vai escolher aqui qual lado você vai usar para arrematar o fio, tá? Arremato também aquele fio do início, tá? E tá pronta aqui já a nossa folhinha. Aqui eu já fiz as 5 folhinhas que a gente vai precisar pro morango. Esses fios aqui de sobra, a gente vai deixar, não vai arrematar ainda, porque a gente vai usar eles para prender aqui inicialmente a folhinha ao morango. A gente vai colocar a nossa agulha aqui do centro do morango para o espaço onde a gente vai puxar a linha prendendo aqui num primeiro momento essa folhinha ao morango, tá? Vamos prender as 5 dessa mesma maneira. E aqui prendendo a última, sempre do mesmo espaço aqui do meio,
puxando todas as folhinhas por este fio aqui do arremate, tá? A gente vai ficar assim com o nosso moranguinho, com as 5 folhinhas por toda a volta do morango, tá? Vai ficar um acabamento super bacana. E aí a última parte do morango a gente vai ver agora, que é a tampinha aqui de cima, para finalizar aí o morango de forma que ele fique ideal para estar pendurando em barrados e no que mais você quiser, tá ok? Então a gente vai usar aqui novamente a linha verde. Vamos fazer um círculo mágico e vamos trabalhar dentro do círculo mágico 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 4 correntes, prendendo agora um ponto alto dentro do círculo mágico e mais 4 correntes, um ponto alto e 4 correntes, um ponto alto e 4 correntes. Então, sempre aqui, por todo o trabalho, a gente vai fazer essa repetição até a gente completar aqui 16 pontos altos com essas 4 correntes aqui entre cada um dos pontos altos. Finalizando aqui os 16 pontos altos, a gente vai fazer as 4 correntes e prender um ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto alto, que vai ser aquela terceira corrente das primeiras que a gente iniciou, tá? Quando eu falei que serviria como primeiro ponto alto. Vou puxar o fio do círculo mágico para acertar aqui o início do círculo. Vou cortar a linha arrematando aqui. Aqui atrás eu vou puxar o fio, fazer um nozinho do último fio com o fio da laçada inicial, o fio do arremate com o fio da laçada inicial. E vou puxar os 2 fios aqui pelo meio do círculo, puxando esses 2 fios para cima.
porque eles vão servir como o cabinho do morango, tá? Que aí você vai poder utilizar até para prender ao pano de prato ou o que você quiser pendurar o seu morango. Agora a gente vai usar essa tampinha aqui para fazer o arremate final do nosso moranguinho, tá ok? Então você pode prendê-lo completamente aqui ao morango ou prender só o topinho mesmo, deixando essas pontinhas aqui soltas para fazer de repente um acabamento ao morango, tá ok? As folhinhas a gente deu aquela primeira que ela prendemos aqui de um jeito bem rústicozinho a princípio, mas agora a gente vai prender com linha de costura normal, ou se você preferir, com cola de artesanato, cola de tecido, tá ok? E aí com agulha e de costura normal, agulha e linha de costura normal, a gente vai fazer pequenos pontinhos e prender aqui todas as folhinhas. Aqui na frente do trabalho a gente vai fazer um pequeno pontinho, de forma que não apareça a linha aqui na frente do trabalho, tá? Ó, ela some completamente. E a gente já entra aqui e sai aonde vai ficar a próxima folhinha. E aqui ela não aparece, tá ok? Então a gente vai prender assim todas as folhinhas, eu tô prendendo aqui de modo rápido, tá? Pra ganhar tempo, mas logo eu vou prender as minhas completamente, assim como eu prendi as primeiras, tá ok? De modo que elas fiquem bem presinhas por todo o morango. E também aqui a tampinha de cima, você vai fazer também com costura de mão. Depois de prender as folhas, você vai finalizar com essa tampinha, prendendo também com agulha e costura, agulha e linha de costura normal, tá ok? Então eu vou finalizar aqui o meu morango e volto pra gente finalizar a nossa aula de hoje. Então aqui eu já prendi as folhinhas. No caso você vai precisar fazer um pontinho aqui, um aqui, um aqui e dois aqui, tá ok? Então eu circulei todo o morango e depois eu voltei por cima, circulando ele novamente, tá ok? Fiz aqui o acabamento das folhas. Eu vou cortar os fios que eu tinha passado aqui por dentro, porque agora as folhas já estão todas presas, tá ok? E vou prender aquela tampinha de cima para estar fazendo o acabamento final do morango. Então, da mesma forma, a gente vai fazendo pequenas costuras aqui em cima do morango.
E aí eu vou prendendo aqui, vendo aonde não prendi ainda e prendendo com costuras bem discretas em cima para não aparecer no trabalho, tá ok? E finalizando, eu vou fazer um pequeno pontinho, tentando aqui o máximo possível esconder esse último pontinho, tá ok? Por dentro aqui, o mais por dentro possível aqui desse verde. Tá ok? Então, eu finalizo aqui com um nozinho. E corto o excesso do fio. E tá pronto o nosso morango, tá ok? Você pode fazer tanto com preto, esses detalhes aqui, quanto com branco, tá ok? Eu fico por aqui, espero que todos tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal, para não perder as novidades. Um grande abraço e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Este vídeo pertence a JNY Crochê e não é permitida sua cópia nem a cópia das imagens sem os devidos créditos.